Olá, esse é o Poder Entrevista. Eu sou Bruno Blecher e vou entrevistar o sertanista Sidney Possuelo. Sidney é paulista e mineiro e tem 83 anos, dos quais mais de 40 dedicados à defesa dos povos indígenas. Trabalhou com os irmãos Vilas Boas e foi presidente da FUNAI entre 1991 e 1993, onde criou o Departamento dos Índios Isolados, com o objetivo de proteger os territórios de tribos ainda não contatadas, impedindo invasões e a contaminação dos índios por doenças. Liderou dezenas de expedições na floresta amazônica e ganhou importantes prêmios internacionais. Sidney, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço a você, Bruno. É um prazer estar aqui. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a esse programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 28 de junho de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Sidney, você é mineiro e tinha 19, 20 anos quando começou a trabalhar com os irmãos Vilas Boas, e sertanistas que seguiam as ideias humanistas de Rondon. Como você chegou até eles? Eu era muito jovem, né? Tinha uns 17 anos, e Orlando e os Vilas Boas eram os sertanistas mais famosos do Brasil. Estavam sempre no Cruzeiro, apareciam sempre em reportagens, em jornais, e a gente lia aquilo. E aquilo era cheio de aventuras, selvas, grandes rios, expedições. Então, isso enchia os olhos de um jovem como eu, e de quase todos os jovens, né, que queria em busca de aventura. Era mais a aventura do que dos Sem índios, dúvida assim, nenhuma. do que idealismo, assim. Não, o idealismo não existia. Existia somente a aventura. Só a aventura. E foi, com o tempo, quando ele me leva a primeira vez ao Xingu, e que eu conheço os povos indígenas, aí a aventura fica de lado e passa a ser uma coisa diferente que tomou conta da minha vida, e eu me dediquei simplesmente aos povos indígenas, a quem eu devo todo o meu trabalho, né? E quando você descobriu assim o índio, assim, o que fez você descobrir o índio e passar de uma aventura para uma ideologia? Assim? Mas, pois é, quando eu saí em busca da aventura. E em busca da aventura encontro os índios. E aí você vê um mundo, um universo absolutamente diferente de tudo que eu estava acostumado na cidade. É um mundo diferente. O Xingu é um lugar extraordinário, um pequeno, conforme o próprio Orlando dizia, são nações, várias nações, que acabaram se concentrando bem ali, perto do centro geográfico brasileiro, e fazem uma cultura em comum, embora cada etnia fique com as suas línguas. E isso é um dado fantástico, muito interessante. Então, por isso, o Xingu foi muito objeto de estudos pela antropologia. E, enfim, são índios muito bonitos, né? Eles têm um visual bonito, festas lindíssimas, né? A região é muito interessante, é aquele cerrado em transformação com alguma coisa da Amazônia. Então, ali o cerrado está em transição para a floresta amazônica. Muitas lagoas, lindas lagoas, como uma das principais, a Lagoa Ipavu, onde tem comunidade indígena, os Camaiurá moram em volta, próximo a ela. E, enfim, é um universo muito interessante que encanta qualquer um. E você lembra exatamente qual foi a primeira vez que você esteve no Xingu? Assim, você lembra? Como é que Me teve lembro. Um choque? Teve algum choque? Se eu te contar, é um filme de pastelão. Aquele filme que termina todo mundo jogando aquelas massas um no outro. Saíamos, naquele tempo,
o Orlando havia conseguido com a Força Aérea, que foi muito importante para o Parque do Xingu, que era a única forma de chegar lá. E como pagar um avião para ir sempre lá? Então era a Força Aérea através do CAN, Correio Aeronacional. Ele saía de São Paulo e ia pelo Centro-Oeste, passava aqui em Goiânia, ia ao Xingu, ao Jacaré, depois seguia para Manaus. A viagem demorava 2 dias e meio para chegar até Manaus, de avião, voando. Parava em todos os lugares, entrava gente com cabra, com jabuti debaixo do braço, enfim, era o transporte, né, que tinha na região. Isso nós estamos falando que ano, mais ou menos? Nós estamos falando em 1960, 61, 62, por aí. Você tinha uns 19, 20 anos. 62 eu tinha 22. 22. 62. Então, aí eu vou e conheço. E, desculpe, mas a pergunta é sobre... Qual foi a sensação que você teve quando você viu o parque, assim, e viu os indígenas? Pois é, olha, você chega no Xingu, né, e eu estava nesse CAN. São o Correio Aeronacional, os bancos são laterais. Banco para militar sentar ali, lateral. E no centro vai aquela quantidade grande de caixas e as coisas para abastecer que as pessoas levam. E eu estava sentado, bem na frente, sentado, era eu sozinho que estava ali, e o avião vai descer no Xingu. Chovia muito. E o avião desceu na pista, correu, saiu fora do eixo da pista e pilonou. Pilonar a cauda ficou mais alta do que a parte da frente. Então ele ficou assim. Bom, ficou. Quando ele faz isso, as cordas que prendiam aquelas amarras quebram e aquilo vem tudo em cima de mim, me machuca, cai, aí eu levantei empurrando caixa, etc. Essa foi a chegada inicial. Foi a chegada. E aí descemos, e agora temos que tirar o avião daí. Para tirar o avião, falei, bom, eu vou chamar, tinha um servidor da frente, um senhor que já não existe mais, chamava-se Aramísio. E eu falei, eu vou lá chamar o Aramísio para o Aramísio trazer o trator para a gente puxar. Aí na ida que eu vou, chovia muito, tinha índios, casas de um lado e do outro, e eu vou passando naquela ala, meio depressa, porque chovia, muito barro, e eu escorreguei e caí. Caí com a cara no chão. Mas quando eu caí, os índios que estavam silenciosos, mas caíram numa gargalhada, todo mundo saiu numa gargalhada, eu levantei cheio de barro, muito bravo. Que droga, esses caras ainda estão rindo, eu estou aqui, ele rindo. Voltamos com o trator e colocamos um cabo de aço na bequilha. A bequilha é aquela rodinha de trás do avião. Na bequilha do avião para puxar. Estava eu e um sargento, recém-saído, recém-formado, e estou eu e ele lá ajeitando, e o Aramísio está lá com a outra ponta do cabo, e eu faço assim para o Aramísio, vem mais, dá mais espaço aqui para nós, para a gente trabalhar. Ele entende ao contrário, e toca o trator para frente. E quando ele puxa, dá aquele estalo, o sargento estava com o dedo dele no meio do nó, aquilo estica o cabo de aço, corta o dedo dele pula assim para cima, bate no meu peito. Nossa. E cai no chão. Caramba. Eu parei, olhei, camisa cheia de sangue, peguei o dedo dele no chão e dei para ele, no ato.
e ele branco, etc. Então, esta foi a chegada, os primeiros momentos meus ali. Parece um filme de pastelão, uma coisa assim, né? Mas, fora isso, a emoção pessoal de estar ali, né? Porque primeiro você se sente fora, totalmente estranho. Um monte de gente desnuda, andando, ali, para lá e para cá. Meu Deus, avião, chuva, um monte, o outro com o dedo quebrado. Então você fica fora do ar, você perde a sintonia com as coisas. É um outro mundo, exatamente. Mas o que você viu nos indígenas que levou a você dedicar uma vida inteira a eles? Olha, no primeiro momento, eu não vi coisa boa, não. No primeiro momento eu fiquei nervoso, achei que estavam me gozando, etc. Mas eu era muito jovem, muito tolo. Eu só fui descobrir a outra parte na medida em que... Depois eu fiquei ali uma semana, voltei. E na medida que eu fui voltando, aí eu pude estar com eles, conviver com eles, comer a comida deles, começar a cantar as canções deles, remar junto com eles, caçar com eles. E aí você começa a descobrir o mundo e viver as danças. As danças xinguanas são fantásticas, né? As grandes concentrações que existem, onde vêm todas as comunidades ali. Enfim, e aí você começa a descobrir um lado humano fantástico desses homens que me encantou. A possibilidade deles estarem ali, viverem ali, sem acumular nada, não acumulam coisa nenhuma, não tem mais valia, não tem dinheiro. Mas foi alguma coisa espiritual que te chamou a atenção ou foi assim existencial? Ou as duas coisas? Olha, não sei, não foi muita coisa espiritual, não. O meu sentido na vida é um sentido mais prático, mais... Né? Pode chamar um pouco filosófico também, né? Olhava o sentido prático das coisas e da vida, né? Eu acho que isso me encantou muito, muito. Eu fiquei encantado com essas coisas. O não acúmulo. Como é que você tem uma quantidade de pessoas que não acumulam nada, que vivem sem dinheiro, que vivem desnuda, fantástica. A melhor roupa para um país tropical como esse é ser desnudo, é não usar nada, com aquelas pinturas fantásticas. Isso não veio de repente, isso veio aos poucos. E eu fui entendendo, fui compreendendo, porque você tem que lutar contra aquelas coisas que você traz da cidade. O índio é um empecilho para o desenvolvimento, o índio é preguiçoso, o índio... E aí você começa a viver com eles, você vê que dá 4 horas da manhã, ele levantou já da casinha dele, né? Já foi lá, pegou a canoa, pescou o peixe ou bateu o timbó. Quando é 7 horas da manhã, você entra na... É um naturalismo, né? O naturalismo. Você entra novamente na maloca e encontra ele deitado. Fala, puxa vida, ainda está deitado 7, 8 horas. Não, ele já levantou, já foi, já fez o trabalho dele, voltou. As mulheres saem, vão pegar água, volta, cuida das crianças, enfim. Uma harmonia muito grande, uma harmonia. Uma gente que não grita. Não grita um com o outro, ninguém grita, falam baixo, sempre falam baixo. Enfim, você começa a admirar. O que você trouxe da cultura indígena para você? Assim, que se você... O que eu posso dizer? Eu acho que eu aprendi muito. Para a sua família, para a sua vida, né? Eu diria que o que eu aprendi com eles, as coisas práticas e importantes que eu aprendi com eles foi, por exemplo, começa
a simplicidade das coisas. Você ser simples. Essa simplicidade está no vestir, no não acumular, né? Essa forma leve de estar no mundo, que lhes dão a eles, dão aos povos indígenas, a capacidade fantástica de sorrirem permanentemente, né? Se pudesse medir a felicidade humana pelo sorriso, os índios ganhariam, porque eles sorriem constantemente, né? E eles realmente, por exemplo, eles não estão esquentando a cabeça mesmo, eles estão levando a vida de uma forma natural, sem... Essa é a vida dele. Essa vida natural não é aquela consciência como, por exemplo, no nosso caso, porque nós temos vários caminhos em cada país, né? Na nossa existência, na nossa vida, você tem vários caminhos. Faz 16, 17, 18 anos, que caminho vai ser? Os seus pais ficam pensando, o que vai ser o meu filho? Vai ser médico, vai ser motorista, vai ser mecânico, o que ele vai ser na vida? Que filosofia ele vai ter? Onde ele vai ficar? Aqui, lá ou acolá? Isso não existe naquelas comunidades. Nasce uma criança, ela tem um lugar dela naquela comunidade. Ela vai ser o que o pai foi, o que o avô foi e assim por diante. O lugar dela está estabelecido ali. Então, tudo está estruturado naquela existência. Ela é permanente, é uma coisa que segue permanentemente. A nossa não. Nasce, abre vários caminhos para você. Eles não. Eles não. Eu vou ser o que meu pai foi, se é uma menina o que mamãe foi, vou cuidar das coisas típicas que tradicionalmente elas cuidam. Os homens têm isso, as mulheres têm aquilo, cada um faz. O mundo está pronto. Eu falei outro dia, achei até interessante, que quando nasce uma criança, no nosso mundo, nossos filhos, a gente olha, vê o que ele vai ser, tem todas essas dúvidas, e vamos transformar o mundo, quando nasce um branco, de um modo geral, às nossas necessidades. Nós temos que mudar o que está aí para nos satisfazer. Já no mundo indígena é o inverso. O mundo está pronto para ser vivido. Ele não tem que mudar nada, não tem que transformar nada, nada. O mundo está aí para ser desfrutado. Eu acho que essas duas visões são absolutamente uma contra a outra, né? Contraditórias, caminhos de 180 graus diferentes. E eu acho que isso faz aquela gente, uma gente, de um modo geral, mais feliz do que nós. Mais feliz. Essa coisa do nosso, em busca do nosso eterno conhecimento, a amplidão de conhecimentos que temos das coisas, né? Eu acho que pesa a nossa sabedoria das coisas, vamos assim chamar, o nosso conhecimento técnico, infinitamente maior que o deles, tem um peso, ele nos cobra em preocupação, a sociedade confusa, essas divisões, esses bilhões de seres humanos se conflitando em diversos momentos. Lá não. E a nossa sociedade já é diferente, né? Em eterna ebulição, né? Mudando a cada 7 anos, 8 anos, dizem que mudou tudo, muda quase tudo, né? Enfim, nós estamos em absoluta e permanente transformação. E eles estão, em certo sentido, plenos, e as transformações, porque elas acontecem também, são de forma muito suave, vagarosa, a busca de um determinado elemento, naquela coisa de
de fazer dar certo, pesquisar, etc., demora anos, decênios, às vezes centenas de anos para se transformar uma coisa em outra coisa, né? E, enfim, é um mundo fantástico e eu só queria aproveitar para dizer para você que eu tenho uma gratidão muito grande para os povos indígenas, que eles deram um rumo à minha existência. A minha existência foi feita, eu tenho bastante consciência sobre isso, para eles. Às vezes eu falo, eu sou um índio disfarçado em branco, porque todo o meu sentimento, tudo o que eu consegui fazer na vida, que foi para eles, mas também foi para mim. Me beneficiou como ser humano, como entendimento da existência, para ser uma pessoa talvez melhor, um pouco melhor do que eu seria se não tivesse esse caminho que eu fiz. Com certeza, eu não sei qual seria o meu caminho, não sei. Como todo civilizado, quando ele nasce, não sabe o caminho, o que vai ser. E lá não. Lá já está destinado o seu tempo, aonde, o espaço que ele vai ocupar, todos se conhecem, é uma coisa interessante, né? Todos se conhecem, todos sabem de todos. Os acontecimentos que envolvem uma pessoa não fica só nele, todos participam de alguma forma, De tarde, quando chega 5h30, 5:45, os mais velhos vêm, sentam no pátio, ali, pegam o cigarro grande que eles têm, ficam ali fumando, só pode fumar os mais velhos ou os homens mais importantes. Jovem não pode fumar, não pode. E ficam ali, conversa aí, quando entram os mais velhos, ou o pajé, etc., né? Que fala algumas coisas para eles. Mas o interessante nessa existência é que não existe uma voz que mande no outro. Ninguém manda em ninguém. E às vezes quando você fala, você não é o chefe da aldeia, porque a aldeia, a ideia, né, de chefe para nós significa você mandar. Faça isso, faça aquilo, vai para lá, vem para cá, etc. Lá não tem isso. Ninguém manda em ninguém. Quando o cacique, o chefe, o morubixaba, o nome que quiser dar, ele fala alguma coisa, ele fala de um modo genérico, ele aconselha, porque ele é um conselheiro maior, mais velho, com mais experiência. Se tem algum acontecimento, se alguém tirou alguma coisa escondida de alguém e chega ao conhecimento dele, ele nunca ele chama o que tirou, o que deixou de tirar, etc. Não. Ele fala de um modo genérico, olha, tirar as coisas um do outro não é uma coisa boa, nunca podemos fazer essas coisas. Enfim. Dá um toque. Não, ele dá só um toque de leve. Enfim, é uma coisa interessantíssima essa existência dele. Eu me lembro de uma situação que o Orlando sempre contava para mim como exemplo dessa liberdade, né? Eu acho que são os últimos homens livres da face da terra, são os povos indígenas. Até a gente ir lá e fazer o contato. Aí começa os grilhões da nossa sociedade sobre ele. Mas antes, quando isolados, quando vivendo na plenitude da sua cultura, não existe nada mais livre, homens mais livres que eles. Eles são absolutamente livres. Então, para exemplificar disso, o Orlando sempre me contava. Você imagina um grupo decidiu ir à guerra com alguém. Então todo mundo sai caminhando, de arco e flecha e tal. Vamos lá atacar fulano. Nessa caminhada, um deles para e pensa assim, não, as flechas que eles jogaram não pegou na minha casa, não me feriu, não feriu meus filhos. Eu não vou, não. E ele volta.
E não há força nenhuma na comunidade que obriga ele a seguir na luta, a seguir para a guerra. Ele pode voltar e não será punido por isso. Não tem um ato de punição. Ah, você não foi? Então você vai ser punido, como é o nosso caso, que vai até a morte por deserção e coisas parecidas assim. Então, é um mundo, eu acho que de muito valor humano, e onde as coisas se passam num universo um pouco mágico. Mágico. Quem comanda eles não é uma constituição, livros escritos, artigo 1, 2, 3, etc. Isso não existe. O que comanda eles é uma Bíblia, né? O universo mítico. O universo mítico deles é que comanda. Se você fizer essa coisa aqui, você vai ficar panema, porque lá de cima vão fazer você ficar azarado. Panema é o caçador que sai não consegue caça, o pescador que não consegue pescar, é panema, não consegue nada. Tá ali azarado, está azarado. Então, as penalidades não são impostas por outros homens. As penalidades vêm do universo mítico. Todos os homens são iguais, e de tal forma igual que um não manda no outro. Ninguém tem autoridade sobre o outro. Então, essas coisas, essas concepções, são as coisas que eu mais guardo na minha vida. Eu acho que me ajudou a dar um rumo e a ver e ter concepções um pouco, às vezes, distintas das demais pessoas. Você tem quantos filhos? Os meus filhos... Bem, eu só tenho um que seguiu esse negócio, que é o Orlando, né? O Orlando que está lá no Vale do Javari. Mas... Que é sertanista, né? É o único, é o único. Os demais seguiram os caminhos normais da vida. Quantos filhos são? O total que eu tive foram 7 filhos, em 5 casamentos. E essas coisas todas aconteciam, eu penso, quer dizer, eu tento me justificar, porque quando eu me casei a primeira vez, eu falei, bom, agora acabou tudo, né? Eu tenho uma companheira e vai ser até o final da vida. De repente veio uma separação. Você não casa pensando em separar, né? Eu venho de uma família, minha avó, minha mãe, meus parentes são mineiros, católicos, né? Minha avó era extremamente católica, né? Em Santos Dumont, eu nasci em Santos Dumont, Minas Gerais. E muito católica, família toda. E eu fiz primeira comunhão, fui batizado, fui crismado, essa coisa toda que Mas tem. você era católico, assim, você era? Não, ou não? Como menino, não, eu ia nas procissões e à missa porque pega pela mão e te leva. Mas quando eu já atingi de 13 aos 14 anos, eu já comecei a pensar de uma forma diferente. Eu não sabia o que era. Né? Aí começa uma busca. Eu tive momentos, quando jovem, difíceis dessa coisa. Então, meu pai era bom, de família católica, mas era espírita. Mas era um espírita que também ia na igreja católica, entrava em qualquer lugar, ia na Umbanda, ele fazia tudo. A mamãe já católica. E ele me levou aquelas mesas, como é que é? Como é que é o nome do grande, do espiritismo? Allan Kardec. Naquelas mesas, era uma ação espiritualista ou espiritista, eu não sei como falar isso,
mas onde se recebia espírito, eu fui umas 2, 3 vezes. Enfim, quero dizer que busquei ali, busquei no catolicismo, depois passei alguns anos com a minha irmã, e ela, muito como é até hoje, bíblica. Uhum. E então... E foi se encontrar no Índio. Eu ia na escola dominical, ficava por lá, tal, etc. Mas tudo isso foi uma passagem muito importante na minha vida, todas essas coisas que eu tive a possibilidade de viver. Depois veio a época de 16 anos para frente, de esoterismo, as questões de budismo, essas coisas todas que chegaram, foi uma pesquisa. Quando eu vou para o Xingu a primeira vez, eu estava ainda nesse meio perdido no espaço, né? No espaço religioso, totalmente perdido. Filosófico, né? E no final das contas enveredei mais para a filosofia, não pratico nenhuma religião, mas tenho pressupostos de vida que os tenho como meus faróis que me orientam, que é a questão da honestidade, da dignidade, da justiça, enfim, desses valores que são valores universais. Esses, Humanista. Humanístico. E que orientam, de um modo geral, ou deveriam orientar a maior parte das pessoas, independente de suas religiões. Esses valores são valores universais, praticamente, né? Não roubar, não matar, não fazer mal ao outro, né? Não enganar, enfim, essas coisas todas que nos orientam.